Amados irmãos, amadas irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro dessa noite. Este momento que nós nos colocamos aqui não apenas como irmãos, mas também como almas que se assemelham à mulher samaritana. Aquela mulher samaritana da história que Jesus conta para todos nós do encontro dele junto com ela ao poço. Hoje, nós nos assemelhamos a ela. Quando ela sai de casa e vai caminhando pacientemente até o poço para buscar água. Naquela época, carregava-se um vaso de barro que se chamava cântaro. E ela vai carregando o seu cântaro calmamente, chega até o poço e encontra não somente a água que vai saciar as necessidades físicas e do organismo, mas ela encontra ali naquele dia uma água que é a fonte da vida. Ela encontra com Jesus. E Cristo fala que se ela beber da água que ele tem para ela jamais terá sede novamente. Hoje, sem que nós saibamos, talvez, estamos como ela. Cada um de nós aqui porta dentro da alma o cântaro vazio, em busca das gotas do Evangelho para preencher este cântaro, em busca dos ensinamentos de Jesus para que essa água seja derramada dentro da nossa alma. E assim, jamais termos sede novamente. Falta de fé, dúvida, falta de esclarecimento. Então hoje o nosso desejo é que todos nós, ao final do nosso encontro, possamos estar com o nosso cântaro preenchido das palavras de Jesus, das palavras do Evangelho, e possamos sair daqui fortalecidos em nossa alma. Meus irmãos, hoje eu vou convidar a todos para a gente iniciar então esta jornada, para a gente preencher o nosso cântaro de gotinha em gotinha, para nós rememorarmos aqui rapidamente a essência das palavras lidas pelo nosso irmão André da passagem de hoje. O Evangelho nos diz: a felicidade não é deste mundo. De forma clara, de forma objetiva, afirmando para todos nós que aqui na Terra nós não encontraremos a verdadeira, a pura felicidade ainda. Meus irmãos, há uma lenda, que é uma historinha, é uma lenda isso, que é nos contado que certa feita os deuses lá no céu se reuniram e eles estavam muito preocupados se o homem pudesse alcançar eles um dia. Então eles se reuniram e disseram: o que a gente pode fazer para que os homens não nos alcancem, não cheguem no nosso patamar? E eles pensaram, conversaram e disseram: já sei, vamos esconder a felicidade do homem. Escondendo a felicidade, ele não achará e não chegará aqui aonde estamos. Ótimo, aonde esconderemos? Ah, já sei, disse um deles. Vamos esconder a felicidade lá no fundo do mar. E o homem, se achar, vai demorar e acho que não vai encontrar. O outro diz: não, meu querido, não tem como. O homem é muito inteligente, ele vai construir um submarino e ele vai conseguir chegar nas profundezas do oceano e ele vai encontrar a felicidade. Ah, então já sei. Vamos esconder a felicidade no topo da montanha mais alta do mundo. Ele não vai achar. Ah, não tem como. O homem é muito ativo, o homem é muito esperto. Ele vai conseguir escalar o topo mais alto da montanha.
E ele vai chegar lá e vai achar a felicidade. E eles começaram a conversar, então aonde a gente esconde essa felicidade? Já sei, em outro planeta. Vamos colocar a felicidade em outro mundo, em outro planeta, ele não vai chegar lá. Não, não tem como. O homem é extremamente inteligente, ele tem a ciência. Ele vai construir, não vai demorar uma nave e ele vai chegar em outro planeta e vai achar a felicidade. E eles começaram a ficar nervosos, pensando, até que a resposta veio. Já sei. Descobrimos um lugar que o homem não vai procurar e que a felicidade a gente pode escondê-la ali. Mas aonde? Meus queridos, vamos esconder a felicidade dentro do coração de cada homem. Ele vai procurar em todos os lugares exteriores e não se lembrará de procurar dentro de si. E é ali que a felicidade estará. Meus amados irmãos, esta historinha que eu gosto tanto fala tão claramente para nós que a felicidade ela não está em nada que é exterior, mas ela se encontra dentro de cada um de nós. Que a verdadeira felicidade, ela não está nas aquisições das coisas físicas e materiais, mas está nas aquisições da alma, do espírito. Só que nós ainda teimamos em procurar exteriormente, no cargo de serviço alto, na beleza física, quem sabe. Insistimos em procurar a felicidade na empresa bem-sucedida, quando tiver tudo bem com a nossa família. E ainda procuramos e procuramos a felicidade em lugares como festas onde os prazeres da carne são muito exaltados. Será que lá encontraremos essa verdadeira felicidade? Fato é, meus irmãos, que muitas coisas aqui na matéria, nós temos uma visão delas. Mas o panorama espiritual dessas situações, momentos e lugares é totalmente diferente. O que a gente enxerga aqui é limitado. Espiritualmente é outro cenário, é outra realidade. Assim é o que acontece com a festa da carne, também muito conhecida como carnaval. Na nossa visão física, é alegria, é encontro com os amigos. Na nossa visão material, é música, é dança, é sorriso. Mas, meus irmãos, a visão espiritual é muito diferente. Muito. E não sou eu, Ana, que afirmo isso. São os espíritos. Nós, o tempo todo, buscamos a visão espiritual de tudo que acontece para a gente, a fim de alongar o nosso olhar para termos mais compreensão, não é mesmo? Se acontece algo no nosso dia, pensamos espiritualmente o que pode ser. Se temos uma dor, pensamos espiritualmente, será que tem uma causa? A todo momento buscamos. E por que não buscarmos também desses momentos e situações que são tão conhecidos por nós, a visão espiritual deles? Porque o carnaval, ele é muito conhecido pela gente, porque é muito forte na nossa cultura. Aqui no Brasil é muito forte. Se a gente já não ouviu falar, já esteve, já viu na televisão, algo a gente conhece do carnaval. E ainda resta aquela dúvida no fundo do coração nosso. Será que o espírito ele pode ir no carnaval? Será que o espírito cristão ele pode estar lá, nem que seja só para ficar lá olhando, se divertindo? Será que pode?
Acredito que muitos de nós já se fez essa pergunta ou tem essa dúvida. Talvez porque estamos só com a visão física. Se tivéssemos a visão espiritual, talvez essa resposta já teria sido sanada. Mas essa dúvida não é só nossa e não é só de agora. O nosso querido e amado Chico Xavier, ele já recebeu umas perguntas dessa de dúvida. E teve um espírito chamado Jair Presente, que ele irá trazer uma poesia através da psicografia de Chico, trazendo essa dúvida e colocando uma sementinha da resposta no nosso coração que lê ela. Ou seja, não é uma dúvida de agora. Chico já trazia algo sobre esse tema para nós refletirmos. E eu trouxe um pedacinho, na verdade, essa poesia para a gente. É uma poesia do espírito Jair Presente, e olha só o que ele diz. Irmã, você nos consulta se acaso existe algum mal em ver por fora e por dentro a festa do carnaval. Eu nunca esperei tal pergunta, nem sei te dizer sim ou não. Porquanto, estando eu entre os homens, quis sempre ser folião. E ver a festa somente, acompanhar a arrelia, pode até ser refazimento na carência de alegria. Carnaval, de modo algum, importa que você vá, mas apenas é bom você saber o que quer por lá. Olha só o que ele nos diz. O que mais importa é saber o que nós queremos por lá. Firmando bem claro para a gente que a festa em si, que mal há, mas nos questionemos a nossa consciência. O que nós estamos buscando lá? Qual a nossa intenção em estar lá? Estamos buscando a felicidade ali? Jair Presente fala nítido para todos nós. Ele não diz sim nem não, mas nos convida a nos questionar a consciência. Porque a nossa amada doutrina espírita, ela não proíbe nada, meus irmãos, mas ela esclarece. Nós jamais encontraremos nas páginas da codificação espírita, nas obras do Kardec, proibições como condição de ser espírita. Jamais encontraremos uma frase dizendo: o espírita não pode fazer isso, o espírita não pode se vestir assim, o espírita não pode frequentar tal lugar. Eu, ao ler, não encontrei nenhuma afirmativa desse tipo. Porque não há. Porque os bons espíritos, Allan Kardec, deixam claro para nós: a doutrina espírita não proíbe nada, mas esclarece. E aí, compete a cada um, segundo a sua consciência, tomar as melhores decisões para a sua vida. A cada um, segundo a sua consciência, as suas responsabilidades. Esclarece. Se fizer isso, pode acontecer isso. Se frequentar, pode culminar nisso. Esclarecimento. Acho que segue um pouquinho da base de Jesus, quando Cristo já nos afirmava: a cada um segundo as suas obras. Por outras palavras, podemos entender: a cada um segundo a sua consciência. Nós trilhamos o nosso caminho através das nossas escolhas. E o querido espírito Bezerra de Menezes, ele vem nessa linha, trazendo esclarecimento para nós da visão espiritual do carnaval. Bezerra de Menezes, vamos só nos rememorar, um dos mentores espirituais do Brasil, aquele que esteve encarnado aqui conosco, retornando para a pátria espiritual, é exemplo de conduta, de moral, é exemplo para a gente de virtude e cuida da pátria com muito amor. Bezerra de Menezes, juntamente com Manuel Filomeno de Miranda,
que também é outro espírito muito admirável. Eles juntos trazem ali uma obra chamada Nas Fronteiras da Loucura, que é psicografada por Divaldo Franco. Eu gosto sempre de compartilhar aqui as obras. Essa obra é assinada só por Manuel Filomeno de Miranda, mas Bezerra de Menezes participa ali a todo momento, dando instrução. E nessa obra, Bezerra ele vai trazer, junto com Manuel Filomeno, a visão espiritual do carnaval, porque, como eu disse, a material a gente já conhece. A gente já vê, a gente já sabe. Mas e a visão espiritual? Por isso, hoje eu vou convidar a todos para esse esclarecimento, para o esclarecimento da visão espiritual, com um cunho de que todos nós, após o esclarecimento, saibamos melhor fazer as nossas escolhas durante esses dias. Bom, Bezerra de Menezes, ele inicia trazendo para todos nós a origem do carnaval. E eu acho importantíssimo a gente saber a origem das coisas, porque tudo que a gente faz ou onde a gente frequenta, se a gente não sabe as raízes, saímos fazendo como cegos, literalmente. Não temos poder de escolha e de opinião. Mas quando a gente sabe a origem, o porquê, fica mais fácil ter opinião quanto àquilo. Bezerra de Menezes ele faz muito carinhosamente uma linha do tempo para nós, esclarecendo e nos convidando para voltar lá na Grécia Antiga, em uma época em que os gregos realizavam uma festa chamada Bacanália. É um nome estranho, mas é esse mesmo. E nessa festa era cultuado o deus Dionísio. Eles ainda tinham esses costumes de fazer festas para cultuar os diversos deuses que eles acreditavam. E nessa festa, o deus Dionísio, ele era exaltado. Ele era o deus da embriaguez, o deus do álcool, e também era o deus que eles consideravam como aquele que tinha o poder de criar as drogas mais poderosas. E eles festejavam isso, com muito vinho, com muito álcool, dias ali. Anos mais tarde, Roma se inspira um pouquinho nessa festa. E eles começam a cultuar outras coisas, mas mantém a mesma base. Com comportamentos de insensatez, com dias que pode-se fazer tudo, sair na rua gritando, o desrespeito e comportamentos que acredito não vale nem a pena a gente mensurar aqui. Séculos depois, na Idade Média, essa festa continua. Mas é interessante porque lá eles dizem o seguinte: é permitido enlouquecer. Pode fazer tudo, que não tem consequência. Hoje é liberado. E o que acontecia? Desrespeito, violência, agressões, continua com o excesso do álcool, com os vícios e todos os comportamentos mais animalescos possíveis. Acredito que eles pensavam: vamos viver o ano inteiro na aparência da pureza, mas nesses dias tudo bem enlouquecer, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências. Seguindo aquele ensinamento de outra passagem do Evangelho que nos diz: a verdadeira pureza não está na aparência, mas no coração. Se tivesse atingido o coração, não haveria necessidade de tais comportamentos para se sentir feliz. Atualmente, na modernidade, Bezerra diz que se estendeu 3, 4 dias, continua a mesma base. O álcool continua sendo cultuado, os excessos. Pode-se fazer tudo, sem pensar nas consequências, não é mesmo? Sem pensar no amanhã. Não significa que todos que ali fazem parte compartilham dessas intenções. Mas fato é que a grande maioria mantém essas origens.
E como espíritas, não podemos negar um conhecimento que já foi derramado para nós sobre energia e pensamento. Por mais que nós tenhamos a intenção contrária, se estamos num meio em que a maioria é uma intenção densa e pesada, não tem como não sermos contaminados de uma forma ou outra por aquilo. Já adentraram em um ambiente e saíram de lá dizendo: nossa, hoje lá estava esquisito. Ah, eu não frequento tal lugar porque é pesado. A gente não fala isso? Mas será que a gente não sente isso quando está lá? Na festa em que a carne nada vale? Onde a maior intenção não é das mais elevadas, porque segue ainda essas origens. Meus irmãos, Bezerra de Menezes, ele continua ali, delineando para nós a visão e o cenário espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, ele vem esclarecendo que antes dos dias do carnaval, a equipe espiritual que mentora o Brasil se reúne, e Bezerra está entre eles. Eles se reúnem e montam equipes para socorro espiritual nesses dias. Eles montam tendas por todo o Brasil de socorro espiritual. A gente não tem essa visão, não é mesmo? Colocam macas de fora a fora, aguardando um número altíssimo de desencarne. Não sei se a gente pode considerar um desencarne em massa, mas eles se preparam. E eles já são instruídos antes. Chegarão aqui almas perturbadas pelo desencarne, com a violência, com o acidente, pelo excesso do álcool, da droga, de tudo. E eles se preparam para receber. Não é fácil, porque a visão espiritual, ela é bem oposta do que a gente enxerga aqui. E Manuel Filomeno, ele não para por aí, porque ele está andando ali, ele quer aprender. E ele começa a questionar um, questiona outro, para saber o que está acontecendo aí. E é revelado para ele coisas que impactam ele. E eu acredito que também impactaria a nós. É revelado para Manuel Filomeno que muitas das fantasias, não todas, mas muitas, aquelas de caráter muito animalesco, aquelas de caráter que a gente considera em que o prazer da carne é muito exaltado, e até mesmo coisas que são usadas nesses dias, a inspiração vem lá do umbral, vem lá das zonas mais inferiores, espirituais. Isso Manuel Filomeno nos conta em detalhes. E aí ele diz: por isso temos contato com tantas coisas que às vezes ferem a nossa moral, que nos entristecem, ou que a gente olha e choca com aquilo que foi realizado nesses dias. Porque muitos irmãos, ao dormir, se desprendem do corpo, vão lá, buscam inspiração lá e trazem para cá, sintonizados já com as equipes que vão estar de malfeitores naqueles dias. Não são todas, mas em alguns pontos isso acontece. Ele também relata que muitos espíritos ficam enfileirados nas ruas, esperando ali para causar uma briga, uma intriga. Espertos, e ainda dizem: ah, até os que estão com boa intenção, a gente gera uma intriga, alguém mexe, alguém vem falar algo e deixa a pessoa nervosa. Porque eles querem desestabilizar a todos, independente da intenção, se tá lá para brincar, para curtir, não querem saber. Quem traz mais detalhes disso para nós também é o querido Humberto de Campos, que eu acho que é muito conhecido por todos nós. Humberto de Campos, através da psicografia do Chico, vai contar que no ano de 1941, ele estava lá na esfera espiritual e foi convidado por um benfeitor a ver um pouquinho mais de perto o trabalho das equipes de socorro nesses dias.
E ele animadinho, ele vai, eu quero saber o que acontece. Só que ele, chegando lá, se depara com uma realidade que quando ele estava encarnado aqui no Brasil, ele não via. Porque ele via música, dança, alegria, e lá ele viu algo muito diferente. Então ele traz essa mensagem para o Chico para nos esclarecer. E ali ele coloca que esse benfeitor, junto com ele, foram até um casarão abandonado. Ele até se pergunta, mas a gente vai ver o trabalho da equipe no carnaval? O que a gente está fazendo aqui nesse casarão que não tem ninguém? Chegando lá, eles esperam. Passado alguns minutos, a casa se enche de espíritos. Humberto de Campos narra que se transforma uma atmosfera obscura que é uma cena que ele jamais presenciou. Ele estava de frente ali para uma assembleia de espíritos malfazejos que se reúnem antes das datas do carnaval para ali juntos discutirem quais são os planos para agir nesses dias. E Humberto de Campos, ele fica impactado. Através das palavras dele, é nos afirmado, Humberto quem diz, aqueles espíritos pareciam-me excessivamente perversos. Eu acredito que Humberto estava um pouquinho assustado. Ele não esperava. Imagina ele afirmar espíritos excessivamente perversos. E dentre todas as palestras que aconteceram naquela assembleia, uma em específico chamou muito a atenção de Humberto. E ele vai contar essa palestra pra gente. Que é de um espírito, que é um chefe, porque lá é assim, tem os chefes e os ouvintes. E o chefe é o mais perverso possível, ainda. Engana-se quem pensa que os espíritos malfazejos ou das outras categorias são espíritos ignorantes. Pelo contrário, são extremamente inteligentes e eles delineam planos assim que choca até mesmo Humberto de Campos. E Humberto conta que um desses, o chefe ali, vira-se para todos e diz: nos dias normais, é muito difícil a gente ter uma abertura ou outra, porque eles recebem uma mensagem ou outra de Deus, direto ou indiretamente. Alguns se mantêm na linha correta da vida, outros ali seguem uma conduta até admirável. Nos dias normais é difícil para a gente. Mas calma, meus queridos, os dias anormais estão chegando. E nos dias anormais, onde há guerra e loucura, o homem se rebaixa na nossa altura e conseguimos agir. Um dos espíritos que estava ali ouvindo isso logo se manifesta, dizendo: mas aqui não tem guerra. Como que eles vão se rebaixar aqui na nossa energia? E o outro acrescenta: não tem guerra, mas tem carnaval. E Humberto de Campos vai se deparar com afirmativas dele que impactam, em que eles dizem: nos dias anormais, que são esses dias do carnaval, isso o chefe deles lá falando, alguns centros espirituais fecham as portas, as igrejas estão com as portas cerradas, as famílias, aquelas mais admiráveis, vão para o interior, ficar longe da festa. Outros não saem nem de casa, por medo. E alguns vão para esses retiros espirituais. E o que acontece? O lugar fica inteiro para a gente. Só as intenções que a gente mais quer num lugar só. Aí temos abertura para agir da forma que queremos. Humberto de Campos se depara com essa visão espiritual do carnaval. Mas mal contava esses espíritos que os benfeitores do Brasil também cuidam de nós, também estão ali se organizando para amparar, socorrer, fazer o que for necessário para diminuir o impacto dos excessos nesses dias. Meus irmãos, já nos dizia
o querido Paulo de Tarso, quando ele se direcionava à comunidade de Corinto. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Paulo falava aqui para a gente se atentar aos excessos, se atentar aos desejos, às intenções, pois Jesus não fica batendo a nossa porta dizendo isso é proibido, isso pode, isso não pode. Tudo é permitido. Temos a liberdade, temos o livre-arbítrio. Mas cabe à nossa consciência cristã e espírita pensar: nem tudo me convém. Nem todos os lugares me convêm. Nem todas as condutas me convêm. Nem todas as escolhas me convêm. Porque cabe-nos disciplina para elevar nossa alma. Jesus, nosso amado Mestre Nazareno, ele sabia e conhecia profundamente a nossa alma. Ele veio e trouxe o exemplo, mas ele não ordenou imediatamente que a gente seguisse ele. Ele convida, mas cada um segue a seu tempo. E seguir a Jesus é fazer escolhas mais elevadas, escolhas mais sábias futuramente, escolhas que vão nos conduzir à felicidade eterna, não à felicidade passageira e momentânea. Cristo tem muita, mas muita paciência com todos nós. Certa feita, Eurípides Barçanufo, grande espírita também, quando ele se deitou para dormir, ele conta que ele viu o corpo dele ali, deitado fisicamente, mas ele viu o espírito dele se desprendendo e indo longe, longe, adentrando num campo florido. E falta palavras aqui na matéria para expressar tal beleza. E ele adentra nesse campo, com aquela luz, com aquela serenidade. E ele olha à frente, ele vê um homem sentado, meditando. Algo chama ele para ir até esse homem. Quando ele se aproxima, ele percebe que é Jesus. E logo ele se sente emocionado e começa a chorar. Jesus estava de frente para ele ali e ele chora. Só que olhando para o Cristo, Eurípides vê que Jesus também está chorando. E ele pensa: será que o Cristo está chorando por aqueles que ainda usam do sarcasmo, que não acreditam nele, que o rebaixam? E inspirado nesse pensamento, ele olha para Jesus e diz: Senhor, por que choras? E Jesus não responde. Então ele pensa: por que Jesus está chorando? E novamente pergunta: Senhor, por que choras? É pelos descrentes da terra, aqueles que não acreditam ainda no Senhor? E Jesus, muito calmamente, olha para Eurípides e diz: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes aos quais devemos amar. Eu choro é por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eu choro é por todos que ouvem o Evangelho, falam do Evangelho, conhecem o Evangelho, mas não vivem o Evangelho. Jesus fala isso. Aos descrentes, os que não acreditam, cabe a nós amar. Mas e a nós que ouvimos os esclarecimentos e ainda nos mantemos naqueles caminhos tão duvidosos, tão sombrios, buscando a felicidade passageira, os prazeres passageiros, sendo que a gente já ouviu o convite de Jesus para a felicidade eterna?
E para alcançar ela, precisamos ter comportamentos que a ela conduzam. Meus irmãos, hoje o esclarecimento foi derramado no cântaro do coração de todos nós, sobre um tema que a visão espiritual é muito pouco falada. Novamente, Jesus, a doutrina espírita, Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda não proíbem nada, mas derramaram esclarecimento no nosso coração. Cabe a nós, hoje, escolher manter certas condutas ou mudar, com o desejo de alcançar a felicidade, não mais pelo caminho da felicidade do mundo, mas agora alcançar a felicidade pelo caminho que é Jesus. Hoje eu gostaria de encerrar trazendo aqui uma fala do Cristo aos apóstolos. Comecei falando de Jesus, terminarei com Jesus. Cristo diz aos apóstolos, e nesse momento eu queria que todos nós sentíssemos que Jesus estivesse falando isso para nós. Porque se estamos aqui hoje é porque o nosso coração é desejoso de ser um discípulo do Cristo. Como se Jesus falasse ao ouvido da nossa alma: eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vós também façais. Agora que sabeis, bem-aventurados sois se praticar. Jesus fala isso para os apóstolos em uma reunião com eles. E ele fala isso para todos nós. O esclarecimento foi passado. Bem-aventurados sois se praticarmos. Que assim seja. Bom, meus amados irmãos, tudo que foi esclarecido aqui hoje, vou citar novamente, livro nas Fronteiras da Loucura. É uma obra que eu diria que é quase exclusiva só da visão do carnaval. Aqui eu passei até breve sobre a riqueza que é essa obra, que conta para a gente relatos de todos que ali estão naquela atmosfera. Aos que estiverem desejosos de compreender um pouco mais essa obra que é psicografada por Divaldo, é editada por Manuel Filomeno de Miranda, tem muito para agregar para a gente. Também esta história que eu trouxe para nós, é sempre bom falar, do Humberto de Campos, também da visão do carnaval, está no livro Verdade e Amor, capítulo 22, psicografia do Chico Xavier. Bom, meus irmãos, que hoje o nosso coração possa ter sido preenchido aqui. Que o nosso coração possa sair daqui com a gota do amor de Jesus, que é o esclarecimento para todos nós. E que saibamos fazer bom uso do nosso livre-arbítrio nesses dias que virão. Que assim seja.